Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui, estamos lendo o livro de Esther e hoje nós estamos no último capítulo, em Esther 10. É, é um capítulo bem pequenininho, a gente vai ler ele super rápido, mas depois eu quero fazer com vocês algumas reflexões sobre esse livro de Esther, então por isso que a gente vai gravar esse vídeo separado, tá bom? Então vamos lá, né? Esther 10 vai dizer para nós assim, ó: o rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo, da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados nos livros de histórias dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Então nós vemos aqui, né, mais uma vez na história bíblica, um homem do Senhor sendo colocado apenas abaixo do rei. José no Egito também aconteceu isso. Daniel, apesar de não ter esse cargo direto apenas abaixo do rei, foi colocado e cada vez mais ia crescendo nos cargos, não é apenas pela sua competência, mas também pela sua integridade e por buscar o bem do povo. Então a gente precisa continuar clamando para que o Senhor levante homens, né, na administração pública, na administração do povo, homens que querem realmente servir ao Senhor, né, que não conquistaram pela sua força do braço, mas pela graça de Deus a favor deles, onde a fidelidade deles foram reveladas e por isso eles foram promovidos. É claro que a gente sabe que tem muitas questões, mas eu falo que se a gente orar, o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor, então a gente não pode desistir disso, né? Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse livro de Esther é a sabedoria de Esther em não fazer as coisas na força do braço dela, mas buscar a orientação de Deus, jejuar, fazer um jantar, conversar com o rei, né? Esther é uma mulher que escuta os conselhos, ela vai ouvindo o que as pessoas estão dizendo, tanto do seu tio quanto do eunuco. Ela é uma mulher obediente, se coloca em oração, é uma mulher que serve bem ao seu rei, serve bem ao seu marido. E nós vemos ali que o rei tem apreço por Esther. Todos aqueles que convivem com Esther têm um certo apreço por ela, porque provavelmente ela é uma boa moça, ela é uma boa mulher, né? Então, nós vemos aqui essas questões muito importantes para a gente meditar, pensar, mas que a gente possa realmente olhar para este livro de Esther e ver a graça de Deus, não apenas invertendo as coisas, né, em relação a Ramã, mas observando a fidelidade daqueles que estão em zona de perigo, né? Depois que está tudo bem, depois que a gente é honrado, é muito fácil falar, não vou honrar Deus aqui, porque também vou ser honrado em algum momento. Mas nas circunstâncias difíceis que vai revelar de fato se a gente está ali. E o coração de Mardoqueu foi testado em sempre ser fiel, em denunciar que eles queriam que matar o rei. Mesmo Esther sendo rainha, ele nunca usou disso. Ele nunca fez nada por causa disso. Ele sempre se manteve ali no seu lugar, zelando pelo reinado. Então, quando teve a oportunidade, ele foi honrado, porque ele já fazia algo independente das circunstâncias por aquilo que ele é. E Deus honrou. Deus fez. Deus está no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, mas estão tramando contra mim, estão fazendo maldade contra mim, vocês vão ver, e às vezes a gente não vê nada. Cuidado, porque Deus não vai vingar o seu coração apenas, os seus desejos torpes, né? Mas o agir de Deus é em função de honrá-lo, né? Por que Deus estava honrando Mardoqueu? Porque ele estava honrando o seu santo nome, o povo de Deus. Então, cuidado para não buscar honra para o seu próprio nome, porque não é isso que esse livro está dizendo. Não é isso que Esther está nos ensinando, mas está ensinando sobre a fidelidade de Deus e sobre a nossa fidelidade para com Deus. Deus é fiel para conosco. Nós também devemos ser fiel com eles. Nós devemos confiar nele, de que Deus vai fazer aquilo que é o melhor. Deus sabe de todas as coisas. Então andem em obediência, mesmo que isso custe muitas coisas na nossa vida, que a gente não seja negligente e que a gente sempre pode analisar os cargos, as funções, os poderes que estão sendo entregues nas nossas mãos. Que a gente tenha consciência de que Deus não está nos dando coisas à toa para o nosso próprio bem-estar. Tudo que Deus nos dá é para o reino. Então é que a gente pense, quem sabe não foi para um tempo como este. Que isso ecoe no nosso coração e na nossa mente, para que a gente sempre tenha isso,
né? Se nós não fizermos nada, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de fazer algumas coisas. O lugar que você ocupa, o cargo que você ocupa, a função que hoje você faz diariamente, seja cuidar da sua casa, seja trabalhar, não sei o que você faz, mas você faz algo. O seu trabalho ali, os lugares que você tem poder e que você ocupa. Para que eles são? Eles são para um tempo como este, tenha certeza disso. Qual é a missão que te cabe? Talvez seja poder destituir Ramã, talvez seja alguma outra coisa, eu não sei. Mas deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração e para que ele fale com você, tá bom? Deus te abençoe. Não sei qual é o próximo livro que nós vamos meditar, não sei como vai ser, talvez uma vez por semana. Né? Eu estou lendo livros aqui e quero focar neles também. Talvez eu vou mesclar leitura de livro com leitura da Bíblia, eu ainda não sei. Mas se você gostaria que eu fizesse alguma coisa, algum livro, algum texto, deixa aqui no comentário, fala aí. Se você assiste, eu vou te dar ouvidos, né? Nem todos assistem, mas aqueles que assistem vão ser ouvidos aqui. E a intenção de tudo isso é abençoar você, fazer você se interessar pela leitura bíblica, porque você descobriu que ler a Bíblia é uma aventura. E às vezes, sempre é melhor que novela, é melhor que série, porque tudo veio dessa inspiração aqui. Muitas coisas foram copiadas da palavra de Deus. Então que você possa desfrutar e se deleitar, porque estar com Jesus também é prazeroso. Ler a sua palavra é emocionante, de muita alegria. Então que o Espírito Santo fale com você e eu espero ter abençoado a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.